Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de noite e de dia, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti. Olá, irmão! Seja bem-vindo a mais um culto online. Nós estamos felizes por ter você aqui de novo com a gente. Não se esqueça de pegar esse link e compartilhar com a sua lista de amigos, com a sua família, com a sua célula, com aqueles que você deseja que sejam abençoados através dessa transmissão junto com você. Ah, e também tire uma foto com a sua família, com quem está assistindo esse culto com você e nos marque nas redes sociais. Nós ficamos muito felizes por ter você sendo abençoado junto com a gente aqui. Vamos orar para dar início ao nosso culto? Feche os seus olhos aí na sua casa. Senhor, nós te agradecemos por mais uma manhã, por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, louvando ao Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro que cada pessoa que estiver assistindo a essa transmissão, a esse culto, será abençoada, será cheia da vida do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos ter um louvor abençoado. Abra o seu coração, levanta aí do seu sofá e vamos adorar juntos. Olá, igreja! Sejam bem-vindos a mais um culto online. Vamos celebrar ao Senhor juntos, porque Ele é bom. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Sem merecer, sua graça se derrama sobre mim,
teu amor não falha. Declare que Ele é o mesmo para sempre, pois Tu és o mesmo para sempre. O teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o vento é forte e profundo o mar, Sua presença vem me amparar, mas Teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas Teu amor não falha. Se você acredita nisso, vamos proclamar mais uma vez: Tu és o mesmo, pois Tu és o mesmo e pra sempre. O Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. O Teu amor não falha, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Cante isso. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois Tu és o mesmo e pra sempre. O Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, não, porque eu sei que me amas. O Teu amor não falha. Teu amor não falha. Te exaltamos, Jesus. O Seu amor nunca muda. Seu amor nunca falha. Seus olhos estão sobre mim, Jesus. Te amamos. Te amamos. Seu amor se revela a mim como um rio de vida que transborda em meu coração, Senhor. E quanto mais eu Te busco, mais eu Te quero. E quanto mais eu Te quero, mais eu Te amo. Jesus, ninguém é como Tu. Elevo os meus olhos aos montes, de onde virá o meu socorro? Ele vem de Ti, sim, Ele vem. Se olho para o alto, eu Te encontro. Mas a verdade é que estás bem aqui dentro de mim.
Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei no seu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei no seu amor. Sinto fluir. Declare na sua casa, onde você estiver. Declare que esse rio pode fluir aí onde você está. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar, sim, eu vou mergulhar. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar, eu vou mergulhar. Eu vou mergulhar em ti, teu rio flui em mim. Oh, oh, oh. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber, eu quero mergulhar nos teus rios de vida. Lava-me, transborda o meu coração. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir teu rio
Aí onde você está, coloque as suas mãos sobre o seu coração. Porque existe um rio de vida fluindo entre nós, sobre nós e através de nós. E onde o rio de Deus chega, a presença de Deus chega. E eu não sei como você está do outro lado da tela, mas se você está aqui hoje assistindo esse culto, e o seu coração está amargurado, se o seu coração está triste, se o seu coração está fechado e você sente que isso é fruto de uma ação espiritual à sua volta, talvez um excesso de preocupação, talvez um excesso de sentimento de abandono, eu quero te dizer algo nesta manhã: você nunca esteve só. E se você acreditar, o rio de Deus pode transbordar na sua vida aí agora. Aí onde você está, o rio de Deus pode te lavar, o rio de Deus pode transbordar na sua vida. A palavra de Deus diz: se vocês acreditassem, o rio de Deus transbordaria e fluiria do seu interior. Então não importa se nós estamos distantes ou não, o rio de Deus pode chegar onde você está, e Ele pode lavar o seu coração agora. Sejam curados em nome de Jesus. Que o rio de Deus que flui através de nós possa trazer cura, possa trazer libertação, possa quebrar as suas cadeias, quebrar as suas algemas. Mas nesta manhã você pode ser restaurado, curado, tocado pelo rio de Deus, o rio de Deus que transborda sobre nós, rio de vida. Eu declaro sobre a sua casa, sobre a sua família, vida de Deus, vida de Deus, rio de Deus, transborda sobre nós. Não há barreiras, em teu amor não há barreiras, não há barreiras. O Senhor permanece o mesmo ontem, hoje e sempre será. Nós declaramos a tua vida, o teu fluir, a tua glória sobre nós, Jesus. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Bom dia, irmãos! Como é bom a gente poder começar essa semana adorando ao Senhor, cultuando a Deus, né? Mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de começarmos uma semana abençoada, onde nós experimentaremos os milagres do Senhor na nossa vida. E eu quero falar a respeito de um jovem que também teve uma grande oportunidade, que foi o jovem rico. O jovem rico, ele foi se encontrar com Jesus, porque ele queria saber o que mais ele poderia fazer para herdar o reino de Deus, além de cumprir todos os mandamentos que ele já cumpria. E Jesus falou algo para ele, falou: olha, pega tudo que você tem, porque Jesus sabia, conhecia o coração dele, pega as suas riquezas, dá para os pobres e você terá uma riqueza nos céus. E depois vem e me segue. E aquele jovem, ele ficou triste porque ele era muito rico, ele tinha muitas posses. Ele abaixou a sua cabeça e se retirou. Sabe, queridos, essa história está narrada em 3 evangelhos, porque essa é uma história relevante, muito importante para nós. E eu queria compartilhar alguns princípios a respeito dessa história. Primeiro, não dá para comparar as riquezas da terra com as riquezas do céu. Jesus fez uma proposta para ele, que era para ele abrir mão das riquezas da terra e herdar um tesouro nos céus. Então não dá para comparar aquilo que é perecível com aquilo que é eterno. Jesus disse certa vez, ele falou assim: não ajuntem tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem consomem, mas ajuntem tesouros no céu, onde nada pode roubar aquilo que você tem ajuntado lá. Então Jesus já havia dito isso já certa vez, e aquele jovem naquele momento, ele decidiu abrir mão dessa grande oportunidade que Jesus estava dando para ele, a oportunidade de trocar as riquezas que não valem nada, que são passageiras, que são terrenas, por aquilo que é eterno, né? Sabe, irmãos, nós também temos a nossa semente, quando nós semeamos, quando nós dizimamos, quando nós ofertamos, quando nós entregamos a nossa vida pelo reino de Deus, nós estamos semeando naquilo que é eterno. Todas as coisas podem passar, mas aquilo que nós semeamos para a eternidade ficará para sempre.
A segunda coisa é que o jovem ele não percebeu o tempo da oportunidade dele. Esse momento que ele teve com Jesus era a chance da vida dele. Era a chance da vida dele ter um tesouro no céu, algo que seria eterno, que não iria se perder. E ele perdeu a oportunidade. Sabe, hoje é o tempo da nossa oportunidade. Deus está nos dando hoje a oportunidade de servi-lo, de fazer a sua vontade, de edificar o seu reino, de sustentar a obra do Senhor na terra. E por último, ele perdeu também a oportunidade de se tornar relevante na sua geração. Ele foi embora, com certeza ele viveu uma vida boa porque ele tinha riquezas, né? Ele gastou a sua vida ali com as suas riquezas, mas a vida dele passou, ele morreu e tudo ficou aqui. E nem sequer o nome dele é citado na Bíblia, porque ele não se tornou alguém relevante. Mesmo que ele tenha vivido bem, ele não se tornou relevante no reino espiritual. Sabe, irmãos, a nossa vida passa depressa. E hoje nós temos a oportunidade de servir ao Senhor. Temos a oportunidade de nos tornarmos relevantes. Quando você dizima, quando você oferta, quando você se entrega para o reino, você está se tornando relevante no reino de Deus. Você está sustentando o testemunho de Jesus aqui na terra. Nossa vida passa depressa, é um sopro, né? Nós estamos aqui, amanhã nós não sabemos se estaremos mais, mas enquanto nós temos vida, nós vamos batalhar e sustentar o testemunho de Jesus. E eu quero convidar você agora para fazer isso, né? Que no seu coração você aproveite essa oportunidade. O jovem rico virou as costas e não quis saber, né? E ele não se tornou alguém que ele poderia ser. Quem ele poderia ser? Quem ele teria sido se ele tivesse aceitado essa oportunidade tão grande que Jesus deu para ele? Ele não conseguiu discernir, ele não conseguiu ver. Mas que você hoje possa discernir com seus olhos espirituais a importância do momento que nós vivemos e da oportunidade que o Senhor está te dando. Aqui na tela vão aparecer as formas que você pode contribuir, com Pix, com transferência, mas faça aquilo que você precisa fazer, aquilo que Deus te chamou para fazer. Sustentar o testemunho de Jesus na terra, através dos seus dízimos, das suas ofertas, da sua entrega, da sua vida. Amém? Eu quero orar com você. Senhor, nós sabemos que tudo vem das Tuas mãos. E se nós temos algo para Te entregar, se nós temos dízimos e ofertas, é porque o Senhor já nos abençoou, o Senhor já proveu, o Senhor já nos deu. Senhor, nós queremos, enquanto temos vida, enquanto temos fôlego, nós queremos ser relevantes, queremos sustentar o Teu testemunho através de dízimos, através das ofertas que sustentam a igreja, que sustentam a pregação do Evangelho. Senhor, que venha o Teu reino sobre a terra, que seja feita a Tua vontade e que as pessoas ouçam o Evangelho de salvação enquanto há tempo. Deus, nós queremos aproveitar hoje a oportunidade que o Senhor tem nos dado de sermos relevantes na nossa geração. Em nome de Jesus, eu oro por cada irmão, por cada irmã, Senhor, que está agora nesse momento entregando seu dízimo, a sua oferta. Eu declaro sobre eles que as riquezas são eternas, o que eles têm semeado vai ser colhido na glória. Senhor, e eles são, Senhor, abençoados, tudo que eles fizerem é próspero e abençoado conforme diz a Tua palavra. Eu declaro, Senhor, a bênção do Senhor mesmo em tempos difíceis, mesmo enquanto há adversidade, o Senhor está conosco. E eu declaro cada irmão guardado e abençoado, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu também quero nesse momento fazer um momento de oração, né? Nós temos passado por dias tão difíceis, dias de enfermidade, são lutas espirituais, né? Dias em que muitas pessoas que nós conhecemos têm sofrido perdas, e eu quero nesse momento me unir a você. Aí onde você está na sua casa, se una a mim em fé agora e nós vamos orar para que o Senhor venha fazer com que essa pandemia pare, que nós tenhamos vitória sobre essa enfermidade. O Senhor Jesus é Jeová Rafa, é o Deus que cura, Ele veio para libertar todo aquele que está doente. Então nós vamos clamar ao Senhor agora como igreja. Todo o Brasil tem se mobilizado, muitos pastores, muitas igrejas têm jejuado e orado, e agora nós também vamos nos levantar para orar. Amém? E onde você está, levante a sua voz, levante a sua mão e ore agora junto comigo. Senhor, nós oramos a Deus por esse momento tão difícil que nós estamos passando. Eu oro em primeiro lugar para que o Senhor sustente o Teu povo, sustenta a Tua igreja, sustenta cada família, cada irmão. Ó Deus, eu declaro, Senhor, cada irmão é guardado. Os irmãos que o Senhor tem nos confiado, que estão debaixo da nossa cobertura, eu declaro que eles são guardados, são amparados pelo Senhor.
Como diz a tua palavra, nenhum mal sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Eu declaro a paz que excede todo entendimento, mesmo no meio da adversidade. Pai, que cada um possa ter a convicção de que a sua vida está nas mãos de Deus, que o Senhor é aquele que tem o fôlego de vida nas suas mãos. Por isso eu declaro que cada irmão, cada família é guardada. Deus, eu abençoo também, Senhor, clamando aquelas pessoas que estão doentes. Senhor, nós clamamos que o Senhor venha com cura, com milagre. Envia, Senhor, teu anjo de libertação sobre nós. Pai, que venha, Senhor, tempos de restauração, tempos de alegria. Todo espírito de morte seja removido, seja destronado, caia por terra em nome de Jesus. Toda enfermidade seja cancelada em nome de Jesus. Nós clamamos, Senhor, para que o Senhor venha em socorro da nossa cidade, venha em socorro da nossa nação. Ó Deus, visita os hospitais, nós oramos para aqueles que estão nas UTIs, clamamos que o Senhor traga vida sobre eles, clamamos, Senhor, pelos médicos, pelos enfermeiros, por todas as pessoas que estão ali, Senhor, na frente da batalha. Nós oramos para que eles sejam revestidos, envia o anjo do Senhor ali para ministrar vida sobre esse lugar e que as mortes possam parar em nome de Jesus e que venham tempos de paz sobre nós. Em nome de Jesus nós oramos por aquelas famílias que perderam pessoas queridas, oramos para que venha o teu consolo sobre eles, que o teu Espírito Santo esteja consolando o coração de cada um. Em nome de Jesus, como igreja nós declaramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. A graça e a paz, irmãos, alegria estarmos juntos mais uma vez, mais um culto online, domingo pela manhã. Antes de ministrar, eu queria dar um recado. Nesta semana, nós não teremos as nossas células convencionais, ok? Então, nesta quarta-feira, nós vamos fazer um celulão, uma reunião de todas as células às 21 horas. Eu sei que você costuma fazer a sua célula online às 20 horas, 19h30, 20h30, mas nessa quarta-feira vai ser uma quarta especial. Nós estamos preparando algo especial, vai estar eu, pastora Tânia, pastor Felipe, e nós vamos ministrar uma célula especial e vai ser às 21 horas, ok? Então, se organize essa semana. Então, não é para ter a outra célula, não é essa mais outra, né? Se vocês quiserem ter uma outra reunião, não está proibido não, mas quero dizer que a célula dessa semana vai ser esse celulão na quarta-feira às 21 horas, tanto para adultos quanto para jovens, ok? As irmãs da Rede Kids são convidadas especiais para participar conosco sempre, tá? Então, nessa quarta, 21 horas, celulão da nossa igreja, ok? Se organize para isso. Eu tenho uma palavra para o seu coração ainda esta manhã, tá? Nós vamos continuar a mensagem que o pastor Aloysio começou. Na verdade, eu gravei essa mensagem que foi transmitida no domingo passado, mas como expliquei para os irmãos, nós tivemos um problema técnico, né? O arquivo que a gente gravou acabou se corrompendo e a gente não conseguiu, né, transmitir a minha pregação, e aí de última hora a gente pegou ali a ministração do pastor Aloysio, e eu tenho certeza que foi bênção, que quem não conhecia o nosso pastor presidente, conheceu o pastor Aloysio, e você foi ministrado por essa palavra poderosa a respeito das visões e sonhos de Deus. E eu queria dar sequência a isso, então nós vamos ter mais algumas ministrações, e eu queria hoje falar novamente a respeito sobre visões de Deus, sonhos de Deus e como que nós podemos alcançar e ter essa experiência de ter visões e sonhos de Deus, ok? Mas antes de nós ministrarmos, como fazemos sempre, coloca a mão no seu coração, feche os seus olhos por um instante que eu quero orar com você. Senhor, obrigado por essa manhã, por esse tempo, obrigado por essa palavra tão poderosa da parte do Senhor. Que o Teu Espírito possa falar ao nosso coração, que nós possamos sair desta reunião ou findar essa reunião e ter o nosso coração alimentado e aquecido, cheio de fé, que o Senhor nesse tempo possa liberar visões e sonhos do Senhor, algo que o Senhor tem para nós, para esse tempo, para encher o nosso coração de fé, encher o nosso coração de coragem e de alegria, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Diga assim comigo, repita comigo, ainda com a sua mão no seu coração, diga assim, em nome de Jesus, eu serei, nesta reunião, nutrido, encorajado e alimentado. Diga assim, e ao findar desta palavra, eu estarei
cheio de fé e coragem para viver a vida boa que Jesus planejou para mim. Diga assim: em nome de Jesus, assim será. Amém. Amém, irmãos? Sabe, nós estamos vivendo de fato um momento difícil do nosso país, crítico, tanto na questão da saúde, como na questão da economia. A vida financeira, tanto da igreja como dos irmãos, tem sido frontalmente afetada. E em momentos de luta, em momentos de dificuldade, em momentos de crise, em momentos de tempestades, nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Tem uma canção que fala sobre isso, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Sabe, quando você canta essa canção, canções como essa, elas trazem, né, visões, sonhos, promessas, palavras que Deus nos deu. E isso enche o nosso coração de fé para atravessar tempos de adversidade. Então, quando nós falamos de sonhos e visões, isso também enche o nosso coração de fé para tempos como esse que nós estamos vivendo, sabe? Momentos críticos, nós precisamos na verdade, nós precisamos sempre da direção da palavra de Deus, mas nos momentos críticos, dos momentos cruciais da nossa vida, nós precisamos de direção de Deus, onde trabalhar, que ramo estar, onde estar, que relacionamentos fazer. Todas essas escolhas, elas são escolhas importantes, que têm impacto direto na nossa família, não? Então, que curso que eu tenho que estudar, né? Então, todas essas questões, você precisa de uma palavra de Deus, e uma das maneiras mais básicas e bíblicas de Deus ministrar a sua palavra, ou ministrar a sua vontade, é dando aos seus filhos visão, sonhos, visão para você ter direção para caminhar. Então, nós encontramos na palavra de Deus, o Espírito Santo, né, por toda a palavra de Deus, tem dado visões e sonhos aos filhos, aos servos, para que eles tivessem direção para seguir. E visões e sonhos, ao contrário do que alguns pensam, elas não são prerrogativas apenas de profetas do Velho Testamento, não. Elas são heranças para nós no Novo Testamento. Nós estamos debaixo de uma nova aliança, e nessa nova aliança tem uma promessa, que nós teríamos sonhos e visões. Olha só, foi exatamente isso que Pedro disse, logo após ser cheio do Espírito Santo, ali no início do livro de Atos, citando o profeta Joel, ele diz o seguinte, Atos 2, verso 17, diz assim: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos. Ou seja, essas três coisas, profecia, visão e sonhos, essas três coisas estão interconectadas, porque essas três coisas estão relacionadas com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, porque a palavra profética é a vontade de Deus declarada, é a vontade de Deus manifesta, a vontade de Deus escrita. Uma visão de Deus para nós também é a vontade de Deus, mas manifesta através de uma imagem. E sonhos de Deus para nós também representam a palavra de Deus, que é a vontade de Deus para nós, através de imagens que acontecem quando nós estamos dormindo, descansando. Por isso que a palavra também diz que o Senhor dará aos seus filhos enquanto dormem. Então, também dá isso, dá sonhos, dá visão, dá direção, né? Então, essa é a maneira mais básica que nós encontramos na palavra de Deus, que Deus utiliza para falar com os teus filhos. Então, muito embora de fato haja pessoas, profetas, né, irmãos que são profetas, que têm um dom de visão, um dom, né, para ter direções da parte de Deus, isso não é uma prerrogativa também só deles. Todos os crentes podem profetizar. Você está me ouvindo? Eu não estou dizendo que todos os crentes de fato são profetas, mas estou dizendo que todos os crentes podem profetizar. Assim como nem todo mundo é padeiro, mas todo mundo pode fazer pão. Okay? Então, você também pode profetizar, você também pode ter experiências espirituais de sonhos e visões. Esses dias
estava ministrando sobre ouvir a voz de Deus com os nossos alunos do cursão, e um dos nossos alunos, Gustavo, ele recentemente tinha compartilhado comigo de uma visão que ele teve, de uma experiência espiritual, que ele teve uma visão, e depois ele ficou pensando, né, quando eu estava explicando que também você pode ter impulsos que são da alma, percepções que são almáticas e não necessariamente são de Deus, né? E aí ele ficou pensando, pastor, será que não era coisa da minha cabeça? Preste atenção, irmãos, quando você tem uma visão de Deus, o próprio Espírito Santo testifica no seu coração que aquilo é espiritual. Então, quando Deus te mostrar algo, não deixa depois a incredulidade ou mesmo um sopro do diabo tirar aquela visão que Deus já te deu, aquela experiência que você viveu, porque Deus está sustentando a sua fé, Deus está te encorajando, te impulsionando, ok? Então, eu queria compartilhar um pouco mais sobre isso. Nós estamos, né, já no domingo passado o pastor Luiz então ministrou sobre a visão e a importância que ter visão e ter sonhos de Deus, qual é a importância disso na vida do crente. Você sabe, o mundo empresarial fala muito disso, você tem que ter visão, mas não é desse tipo de visão que eu quero falar. Essa visão também é importante, mas eu quero falar sobre visão espiritual, que é direção do céu para a sua casa, para a sua família, para a sua vida financeira, para os seus negócios, para tudo que você faz, ok? Então eu queria falar um pouco mais sobre isso, quero dar sequência a essa linha de pensamento. Então a primeira coisa é não despreze sonhos e visões, porque tudo que você despreza, você tende a não ter. Experiências que você não valoriza, você então tende a não viver, porque aquilo não é importante para você, então você não vai buscar, você não vai ler, você não vai encher o seu coração de expectativa a respeito disso. Por quê? Porque sonhos e visões são formas com que Deus usa para manifestar a vontade dele, para consolar, para exortar, para edificar a sua igreja. Então, nós podemos ver claramente esse princípio que Deus utiliza sonhos e visões para falar com os seus filhos, com os profetas, na experiência de Arão e Miriam, que eram irmãos de Moisés, quando eles se rebelaram contra Moisés, lá no livro, narrado ali no livro de Números. Então diz assim, Números capítulo 12, verso 6, diz assim, então disse, ouve agora, isso aqui é Deus respondendo para Arão e Miriam, ouve agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Depois ele vai dizer, e com meu servo Moisés falo face a face. Ele estava dizendo, com a maneira com que eu uso para falar com os profetas, é através de sonhos e visões. Então esse é um princípio que está absolutamente claro na palavra de Deus. Então por isso, meu irmão, você não pode desprezar. Às vezes você fica, quem tem sonho é porque é alguém místico, pessoa que fala muito de sonho, muito de visão, ele é místico, ele é almático, ele vê coisas onde não tem. Então, essa é uma maneira de você desprezar, porque Deus quer te dar sonhos e visões para encher o seu coração de fé, para te dar direção clara para onde você deve seguir, mas se você desprezar, então você não vai viver essas experiências, ok? Então, quando você estiver, por exemplo, orando por alguém, fique atento a visões que Deus pode colocar no seu coração, imagens que Deus pode colocar no seu coração a respeito de quem você está orando. Então, talvez você esteja orando, por exemplo, alguém que está enfermo, está no leito de hospital, e você ali movido, né, em fé, você coloca ali uma canção, e você começa a orar a respeito daquela pessoa, entrar ali na oração intercessória. Enquanto você ora, vem imagem na sua mente, talvez daquela pessoa se fortalecendo, levantando daquela cama, chegando na sua casa, ou seja, e o Espírito Santo aquece o seu coração, que é aquilo que vai acontecer. Então, quer dizer, Deus está te dando uma visão que a oração do justo é poderosa. Enquanto você ora, os anjos estão trabalhando debaixo dessa direção, dessa oração, e aquela pessoa vai se levantar daquela cama. Então, Deus pode te dar essa visão enquanto você ora. Por isso, fique atento, enquanto você ora, para imagens que Deus vai colocar no seu coração. Por exemplo, quando você está orando por uma circunstância, por uma questão financeira, por um negócio. Então, ora e fique também atento, né, enquanto ora,
para perceber o que Deus quer te mostrar ali. Pode ser que Deus te mostre alguma coisa, pode ser que você tenha uma visão ali da parte de Deus, do seu negócio se levantando, de um novo caminho, de uma nova estratégia, né? Eu tenho essas experiências, quando eu começo a orar por uma coisa, às vezes, enquanto eu oro, ali no meio da minha oração, vem vindo ideias que eu posso fazer, direções que eu percebo que, estratégias que Deus está me dando, né? Muitas vezes à noite, quando eu vou dormir de um dia para o outro, quando eu tenho que tomar uma decisão muito importante, às vezes eu tenho ali uma série de pensamentos, imagens, e eu preciso, né, ter experiência e maturidade espiritual para perceber quando essas imagens não são fruto só da minha alma, mas é fruto de Deus falando com você, te encorajando e te impulsionando uma direção que você deve seguir. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer a respeito das visões e sonhos é valorizar. Se você desvaloriza, você não vai viver essa experiência. Segunda coisa, Jesus também teve visões, ou seja, o nosso modelo de vida, Jesus também teve visões. Então, Jesus viveu essa experiência espiritual intensamente, ele é modelo para nós. Então, nós podemos perceber, por exemplo, quando Jesus deu ordem, enviou 70 discípulos. E os 70 discípulos foram em várias cidades que Jesus iria visitar, preparando o caminho. E ali, né, tendo aí fazendo uma parte da missão missionária, esses discípulos iam fazendo, né, repreendendo demônios, curando pessoas. E aí, quando esses 70 vieram dessa preparação do caminho, eles disseram para Jesus: olha, os demônios se submetem pela autoridade do teu nome, Jesus, né? Porque eles repreendiam os demônios em nome de Jesus. E aí Jesus responde em Lucas capítulo 10, verso 18, Jesus responde assim: eu vi Satanás, né, caindo do céu como um relâmpago. Jesus estava dizendo, enquanto vocês estavam destronando e desfazendo as obras do diabo, lá no campo missionário, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Ou seja, é uma visão. Jesus teve essa experiência e Jesus aqui está verbalizando que teve para os seus discípulos, né? Então, durante o tempo que Jesus esteve na terra, Jesus era homem. A Bíblia fala que ele se esvaziou da sua glória e era homem. E uma das provas, né, uma das evidências é, por exemplo, que Jesus não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Se Jesus estivesse em Jerusalém, ele não estava em Samaria. Então, Jesus era Deus, mas ali ele estava em forma de homem. E muitas vezes Jesus via algo em um lugar que ele não estava. E a gente tem, por exemplo, essa experiência quando Jesus cura um paralítico no tanque de Betesda. Ali em Israel já existia hospitais ali no período de Jesus. O tanque de Betesda não era um hospital, mas era um lugar onde eles acreditavam, ou dizia que de tempos em tempos um anjo movia as águas e quem pulasse primeiro naquela água era curado. Então devia ter ali muitas, dezenas, centenas, talvez milhares de enfermos ali na redondeza do tanque de Betesda. E aí Jesus vai nesse tanque, você não vê em momento nenhum, em todo o evangelho, Jesus não visitou hospital nenhum. Jesus não ia aos hospitais, os enfermos vinham até Jesus, mas nesse caso foi uma exceção. Jesus foi um lugar que tem alguma semelhança com o hospital, porque ali tinha muitos enfermos, centenas de enfermos. E ali Jesus cura uma única pessoa. Jesus cura esse paralítico, que é conhecido como paralítico do tanque de Betesda, que há 38 anos ele era paralítico. E aí Jesus vai ali, cura, era um sábado, né, até acontece um alvoroço, porque Jesus operou uma cura no sábado, e aquele paralítico, Jesus fala, levanta e anda, e imediatamente ele se levantou, tomou seu leito ali e andou, e ali que ele foi para o espanto de todas as pessoas. E aí, quando Jesus foi perguntado sobre isso, olha o que Jesus respondeu, sobre como foi essa cura, olha o que Jesus respondeu no livro de João, capítulo 5, verso 19. João, capítulo 5, verso 19. Então lhe falou Jesus, em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, que vir de ver, olhar, vir fazer o Pai, porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Então, em outras palavras, Jesus estava dizendo
que essa foi a resposta sobre a cura do paralítico. E ele está falando, olha, eu não posso fazer nada de mim mesmo, se eu antes não tiver visto o Pai fazer. Então, em outras palavras, ele está dizendo, olha, Jesus teve uma visão espiritual do Pai curando aquele paralítico. E até quem era a pessoa que deveria ser procurada por Jesus para ser curada. Porque Jesus chega no tanque de Betesda, vai direto naquele paralítico. E ali, então, fica muito claro que, de alguma maneira, Deus mostrou para Jesus quem devia ser curado. E por quê? E provavelmente foi através de uma imagem de Deus curando. E Jesus, então, vai lá para cumprir essa visão que Deus havia dado. Então, Jesus é o nosso maior modelo, a nossa referência. Jesus era alguém que tinha visões e tinha experiências com visões e sonhos de Deus, ok? Terceiro aspecto, terceira coisa que eu queria falar a respeito sobre visão. As visões não são sempre boas, ou as visões são sempre boas? Vamos colocar em forma de pergunta, né? Então nós temos aprendido que a maneira mais frequente que Deus manifesta a sua vontade é através de visão e através de sonhos. No entanto, o diabo também, ele ataca os filhos de Deus com sonhos e visões. Eu não sei se você já teve alguma experiência assim, porque o diabo também dá visões, também dá sonhos. É um tipo de influência, de opressão maligna. Mas aquilo que o diabo mostra sempre é negativo, sempre é ruim, sempre tem a ver com tragédias, com coisas más, são sempre falsas, né? Porque a bênção do Senhor está sobre os seus filhos, ou seja, é sempre uma visão falsa e sempre produz pânico e medo. Então, se você tiver um sonho de noite e você acordar de manhã com pânico e medo, saiba, não é de Deus. Repreenda, levanta a sua voz profética e repreenda em nome de Jesus. Deus te deu autoridade para desfazer as obras do diabo. Se você tiver uma visão, seja acordado ou dormindo, tiver um sonho de algo e que aquilo te deixa com medo, te deixa em pânico, te deixa atormentado, você precisa repreender em nome de Jesus, porque não é de Deus. Então, embora o diabo de fato possa profetizar, ou seja, tentar dizer coisas do futuro, o diabo não é onipresente nem onisciente. Ele não sabe todas as coisas. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que sabe todas as coisas. Deixa eu ler esse texto para você no livro de João, capítulo 16, no verso 13. Diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ou seja, quem que vai anunciar as coisas que hão de vir de verdade? O Espírito Santo aos filhos de Deus, ok? Então, você sabe, por conta dessa ação maligna, muitas vezes alguns crentes não querem ter experiência com visões, não querem ter visões, não querem ter sonhos, porque tem esse medo, mas o próprio medo desse sonho já é uma ação maligna, já é estar debaixo de algum tipo de influência e opressão maligna. Sonhos são heranças do Senhor para nós, visão de Deus são herança do Senhor para nós. Os filhos terão visão, os velhos sonharão quando o Espírito for derramado. E o Espírito já foi derramado e nós já somos cheios do Espírito de Deus. Diga amém aí na sua casa. Nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. Por isso, ter visões e ter sonhos de Deus é herança, é promessa, é privilégio para nós. Então, você sabe, algumas vezes uma revelação profética de Deus, de visão e de sonho, pode de fato anunciar algo ruim, para que você se prepare, para que você se organize, mas preste atenção, sempre vai vir com escape, sempre vai vir com a solução. E quando você acordar e depois da visão você vai estar em paz, porque Deus está te alertando e te dando o caminho que você tem que seguir. Então, a Bíblia diz também que Deus até dá visões espirituais, visões são de Deus, até para o descrente. Então você tem exemplos bíblicos, por exemplo, o faraó no Egito teve uma visão, 7 anos de vacas gordas, depois 7 anos de vacas magras, mas ele não podia interpretar, ele precisou de José. José, homem de Deus, foi quem interpretou. Por quê? Porque a interpretação do sonho é um dom de Deus, é uma sabedoria que Deus dá aos filhos para interpretar. Você tem também Nabucodonosor, o imperador da Babilônia, ele também teve um sonho. Nesse sonho ele viu uma estátua, a estátua tinha uma parte tinha a cabeça de
de ouro, tronco de prata, cintura, ventre aqui de bronze, pernas de ferro e os pés de ferro com barro. Mas ele não pôde interpretar, nem os magos que estavam com ele. Precisou de um homem de Deus chamado Daniel para interpretar, né? Assim como o sonho de Faraó, a interpretação de José, que seriam 7 anos, né? Eram 7 vacas gordas, depois 7 vacas magras. Então, que seriam 7 anos de muita prosperidade, mas depois 7 anos de fome. Então, com Nabucodonosor, Deus deu para Daniel o dom, o conhecimento do que se tratava aquele sonho, até porque Deus deu o mesmo sonho depois para Daniel, para ele poder interpretar, e o sonho representava que seriam vários reinos, vários impérios que governariam nos próximos séculos que estavam por vir. Então, o Antigo Testamento, você vê os profetas do Antigo Testamento, eles até de fato profetizavam coisas ruins, juízo de Deus, porque ali o Velho Testamento estava debaixo da lei, e a lei tinha uma maldição inclusa. Então, quando o povo de Deus, que estavam no tempo da lei, eles desobedeciam a lei, e se envolviam com a idolatria, com ídolos, com aquilo que era mal perante o Senhor, então Deus levantava um profeta e anunciava o juízo que havia de vir. No entanto, a maldição da lei já foi resolvida em Cristo Jesus, aleluia! Ou seja, não tem mais condenação para nós, não tem maldição para nós, porque Jesus resolveu isso na cruz do Calvário. Então, a partir de agora, todas as visões que Deus tem para nós são coisas boas, porque Deus tem planejado coisas boas, porque a bênção do Senhor está sobre nós, o amor de Deus nos cerca por todos os lados e as bênçãos vão correr atrás de nós. Então, isso é importante você saber, é importante ter essa percepção. De fato, nem todas as visões são boas, mas aquilo que Deus tem para você é bom, porque Deus é bom, Deus te ama e Ele quer te abençoar. Vamos dizer isso novamente, como nós fazemos sempre aqui na nossa igreja? Diga assim: Deus é bom, Deus te ama e Ele quer te abençoar. Aleluia! Fala, Deus é bom, coloca a mão no seu coração, fala, Deus é bom, Deus me ama e Ele quer, diga assim, mesmo no tempo da crise, me abençoar. Aleluia! Quarta coisa que eu queria falar. A chave para você receber visão e sonhos, ou para você ter visões e sonhos da parte de Deus, é pedir. Então, a primeira coisa é pedir. A Bíblia fala que o Senhor nos daria aquilo que nós pedirmos. Ou seja, pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscais e achareis. A Bíblia fala que quem pedir o Espírito Santo vai dar. Então, visão é uma manifestação do Espírito Santo. Sonho é uma manifestação do Espírito Santo. Então, Deus... Então essa é a primeira coisa, e a gente pode dar uma olhada aqui, utilizar, por exemplo, a experiência do profeta Abacuque, que está registrado no próprio livro do profeta Abacuque, capítulo 2, verso 1, que diz assim, olha só: por-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Ou seja, o que é me colocar na torre de vigia? É colocar em oração. Na torre de vigia, que era uma posição de oração. Eu vou orar para saber o que Deus vai falar. E aí, verso 2 diz assim: e o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão. Presta atenção, o que Deus disse? O que Deus disse, na verdade, foi uma visão. Ou seja, a resposta de Deus para a torre de vigia foi dar ao profeta uma visão. Ele diz, escreve a visão, grava sobre as tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Ou seja, era uma visão para o futuro, mas se apresenta para o fim e não falhará. Se tardar, espero, porque certamente virá, não tardará. Ou seja, a visão vai se cumprir. Deus pode te dar uma visão agora, e ela pode ser que ela não se cumpra agora, mas ela vai se cumprir, porque se Deus disse, ela vai se cumprir. Então, a primeira atitude para você ter experiências espirituais é você pedir. Como é a primeira atitude para você ser batizado com o Espírito Santo? É você pedir, é você querer. Então, a visão espiritual, você precisa querer ter essa experiência. E por último, eu quero te falar como que você pode ter essa experiência espiritual na prática, utilizando essa experiência aqui do profeta Abacuque. Então vamos aqui montar um roteiro, um passo a passo, utilizando essa experiência aqui do profeta Abacuque, para você, a partir de agora, desencadear um novo tempo na sua vida, de visão, de sonho, de direção, de palavra de Deus. Então, primeira coisa,
peça, reserve tempo para pedir. Então, o que o profeta Abacuque fez? O que ele disse que fez? Ele, por-me-ei na minha torre de vigia. O que é essa torre de vigia? É o quartinho da devocional, é o lugar da oração, o lugar da batalha, o lugar da guerra. Então, você precisa reservar tempo para orar e buscar de Deus a direção. Está passando pela luta, pela adversidade, precisa de direção de Deus, reserva tempo para orar para isso. Então, reserva tempo. Nós temos toda quarta-feira, por exemplo, a oração dos homens que ora. Toda quarta de manhã. Vamos orar junto. Você que é homem, vamos orar junto. Acorda cedo, é online, 7 horas da manhã. Vamos orar junto. Reserva tempo para orar. Tenha sua devocional na sua casa, quando você precisa tomar uma decisão na sua vida, reserva tempo para orar. Está orando por alguém, é uma oração intercessória, reserva tempo para orar, porque é nessa hora que Deus vai te dar as visões. Então, a primeira coisa é peça visões. E quando é que você vai pedir visão? É na torre de vigia, é na hora da sua oração, ok? Segundo, fique atento. Fique atento àquilo que Deus quer te mostrar. Então, enquanto você ora, você fica atento a perceber aquilo que Deus quer te mostrar em visões, na sua mente, no seu coração. É claro que você pode ter uma visão aberta. O que é a visão aberta? É aquela visão literal, que você está enxergando, alguma coisa que você está vendo. Mas muitas vezes, na maior parte das vezes, Deus vai dar uma visão no seu coração, na sua mente. Então, quando você estiver orando, tem momentos que você precisa até parar de orar, para meditar, para imaginar, para ver a cena, produzir uma cena de fé, né? Alguém se levantando, alguém se reerguendo, o cenário mudando, Deus se levantando a seu favor. Então, fique atento às percepções, àquilo que Deus quer te mostrar, e muitas vezes você vai precisar parar de orar para ouvir e para ver o que Deus quer te mostrar. E por último, anote o que Deus quer te mostrar. Não sei se você já teve essa experiência de sonhar, de noite acordar com um sonho, no outro dia, aí você tem que contar isso para alguém, mas no outro dia de manhã, quando você acorda, você sabe que sonhou, sabe que pensou em contar para alguém, mas não consegue lembrar aquilo que sonhou, né? Então, é importante que você tenha uma maneira de anotar, ou no caderninho, ou no seu celular, quando Deus te der direções, sonho, visão, anote aquilo que Deus te der, porque se Deus falou, Ele é poderoso para cumprir. Amém, irmãos? Então, nós vamos continuar sua mensagem a respeito desse novo tempo, que Deus precisa nos dar a direção. Nós temos um tempo muito delicado, que nós precisamos de fato, não só a igreja, né, como instituição, mas você, cada casa, cada família, precisamos da direção e da vontade de Deus para nós, sonhos de Deus, direção de Deus. Então, quando nós falamos de visão, eu não estou falando que você tem que ter uma visão para a sua nação, para a sua cidade, né, para a América do Sul. Não, eu estou falando de coisas simples. Visão que Deus vai te dar para a sua vida, para a sua família, para os seus filhos, para a sua carreira, para a sua vida financeira, para o seu dia a dia, ok? Então, e você não precisa levar anos para aprender, porque não é visão e sonho de Deus, não é um dialeto humano extremamente complexo que você não consegue saber o que é. Quando você é cheio do Espírito Santo, Ele te dá habilidade para perceber os sonhos e também te dá sabedoria para discernir o que Deus está querendo te mostrar. Quando eu estava para vir para cá, Deus me deu um sonho. Eu estava ainda na época de decidir se eu viria para Ribeirão Preto ou não, há 5 anos atrás, e eu tinha avisado que eu daria uma resposta para o pastor Wilson até numa determinada sexta-feira, mas de terça para quarta-feira eu tive um sonho, e eu percebi claramente que aquele sonho era um sonho de Deus, porque quando eu acordei, o Espírito Santo de Deus já me deu a revelação e o entendimento do que significava aquele sonho, e eu acordei encorajado, cheio de fé, cheio de ousadia espiritual para esse novo tempo que Deus teria para mim aqui na cidade de Ribeirão Preto. Aqui estamos nós, eu, a Tânia e a Helena, debaixo de um sonho, de uma visão, de uma direção de Deus. Então é importante que nós tenhamos essa experiência, é importante que nós peçamos como igreja, né, essas visões, porque isso libera poder de Deus, e libera fé, e libera uma atmosfera da parte de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família, e eu tenho certeza
porque se você inclinar o seu coração para isso, Deus vai se manifestar e vai se dar a conhecer para você. Olha, no começo desse ano, Deus me deu uma visão como pastor dessa igreja, que esse seria um ano de conquista, seria um ano de crescimento, e logo depois que o ano começou, essa crise estourou novamente, mas se Deus falou, Ele é poderoso para cumprir. Eu não sei como vai ser, não sei de qualquer forma, mas de alguma maneira Deus vai mudar essa história e vai fazer com que todas as coisas cooperem para o bem da nossa igreja, das nossas famílias, da minha família, porque se Ele disse, Ele é poderoso para cumprir. E eu quero encerrar essa ministração orando com você, para que você tenha, nesse período que nós estamos ministrando sobre sonhos e visões, para que você tenha visão e sonhos de Deus, direção de Deus para a sua casa e para a sua família. Amém? Se você está aí com a sua esposa, você pode abraçá-la, talvez pegar na mão dos seus filhos. Eu vou orar e vocês concordem comigo, orem comigo, ok? Deus, nessa hora nós oramos como igreja. Oh Deus, dá-nos de fato as visões, dá-nos de fato sonhos espirituais, para que nós tenhamos clareza de qual é a direção que o Senhor tem para nós. Direção, muitas vezes, simples, que é para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos filhos, para o nosso trabalho, mas nós não queremos andar de maneira natural, não queremos andar apenas por aquilo que nós vemos, mas nós queremos andar de forma espiritual, por aquilo que nós não vemos, mas por aquilo que o Senhor já liberou no nosso espírito, debaixo de um espírito de fé, de ousadia, de coragem, de que a bênção de Deus está sobre nós. Por isso, Senhor, revela, mostra-nos a Tua vontade, mostra-nos as Tuas direções para nós, que os irmãos possam ter nesse tempo sonhos e visões, percepções espirituais, quando eles estiverem na vigília, na torre de vigia deles, quando eles estiverem no quarto de oração, no quarto de guerra, que eles possam ter visões, que o Senhor possa dar a cada um deles experiências espirituais, para que eles possam ver a direção do Senhor, para que eles tenham um coração cheio de fé, cheio de coragem, para viver o melhor de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmãos, não importa se nós estamos no deserto, não importa se nós estamos na crise, a bênção de Deus está sobre nós. Amém, irmãos? Então tenha uma semana abençoada e nós nos encontramos domingo que vem. E não se esqueça, quarta-feira, 21 horas, tem célula para toda a igreja, todo mundo junto. Deus abençoe. Chegamos ao fim de mais um culto online, mais uma transmissão, e nós ficamos muito felizes por ter você acompanhando aqui com a gente. Lembre-se que você faz parte do corpo e é muito importante que mesmo nesse tempo de pandemia, de estarmos aqui online, você esteja conectado com a gente. Tenha uma semana abençoada e até o próximo domingo.